Ele é diretor executivo do Ministério Verbo da Vida, supervisor das igrejas no estado de Alagoas e região norte, além das obras no Japão. Juntamente com sua esposa, Clícia Galdar, e seus 2 filhos, tem dedicado sua vida ao chamado de expandir a palavra da fé Brasil afora. Recebam a partir de agora, com muita alegria e honra, Renato Galdar. E mudando a sua vida, a sua família vai ser mudada, transformada, seu trabalho, seu bairro, sua cidade, o nosso país, a nossa nação está mudando, querido. E é por causa da palavra, é por causa da oração da igreja. Pode ter certeza disso. Mais mudanças estão vindo. Você pode pensar assim: rapaz, o mundo está pior, tá? Mas a minha casa está melhor. Eu estou melhor, a minha casa está melhor. Aonde eu coloco os pés, está melhor. O mundo está pior, tá? Isso é bíblico. Vai ficar pior, mas eu vou ficar melhor. Você vai ficar melhor. Amém? Glória a Deus. Vai ser assim, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, quero também, agradecer, como eu iniciei, agradecer ao pastor Jaelson e a todo mundo, todos que estavam envolvidos, os irmãos do louvor, o pessoal do som, todos que de alguma forma tornaram possível esses dias aqui, esse acolhimento que todos nós recebemos, num ambiente fervoroso. Os irmãos que vieram para a oração aqui, preparando esse ambiente, muito, muito obrigado, queridos, muito obrigado. De alguma forma a gente estava com vocês, orando já há um tempo, por esse tempo aqui, por esses dias, e eu acredito que você tem sido alcançado por Deus. Eu tenho sido muito alcançado pelo Senhor, muito. E como não acabou, então Deus tem mais. Tem mais? Amém? Glória a Deus. Diga comigo: Deus tem mais. Tem mais, meu irmão. Deus tem mais. E diga assim: eu vou receber. Eu também. Queridos, eu queria falar um pouco hoje, pelo menos começar. Vamos ver como a gente vai conduzindo, mas eu queria começar falando aqui sobre algo muito importante, um aspecto muito importante da vida do homem, ou da vida de forma geral. Eu queria falar um pouco, começar falando aqui, queridos, sobre intimidade. Amém. Intimidade. Amém? Agora, intimidade, eu vou falar sobre intimidade. Você pode pensar assim: rapaz, é sobre intimidade com Deus. Quando a gente fala sobre intimidade, você vai usar esses princípios para aplicar na sua vida com Deus, mas eu não vou falar somente sobre isso não. Nem sei se eu vou falar sobre intimidade com Deus. Eu acho que eu vou falar somente mesmo sobre intimidade com a sua mulher. Amém? Amém? Tudo bem? Amém. E a gente, nesse momento, a gente não vai entrar nesse momento, numa outra oportunidade que a gente tiver por aqui, a gente pode falar, mas a gente não, nós vamos falar de uma forma bem periférica a respeito de intimidade sexual. Mas, queridos, é um tema importante para ser tratado num momento como esse, num ambiente em que a gente tem a oportunidade de falar para homens. A gente não vai falar exatamente sobre isso, mas você aplica também esses princípios na sua vida sexual, para você que é casado. Você que é solteiro, você se lembra da mensagem de ontem à noite? Aleluia! Então, meu irmão, se guarda, A Bíblia diz, para você que é solteiro, a Bíblia diz, como mensagem maravilhosa que nós ouvimos do pastor Darren ontem à noite e ontem pela manhã, a Bíblia diz que
Paulo disse: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Né? Não diz enfrente a prostituição. Diz fuja da prostituição. Né? Então, querido, desses ambientes em que você pode ser tentado, mantenha distância. É o que a Bíblia diz. Mantenha distância. Não diz para você enfrentar, não diz para você tentar ser forte, não diz para você resistir no sentido de se expor enfim, a um ambiente desnecessário. Diz para você fugir. Fugir. Nem diz assim, ore para que fuja de você. Não, é você fugir. Não é para você orar para que fique longe, é você ficando longe. Amém? Então, queridos, você que é solteiro, você sabe o que tem que fazer, você tem que se cuidar. Você que é casado, você pode e precisa ouvir para entender o que fazer quando você se casar. Mas você que é casado, queridos, você precisa, eu e você, a gente precisa entender bem o que significa, né, a importância desse aspecto da vida do homem com a sua mulher, que é intimidade. O que é intimidade, meu irmão? Intimidade, ou confidencialidade, ou cumplicidade, fala de coisas, ou fala daquilo que é sigiloso, fala daquilo que é privado, secreto, reservado. Intimidade, meu irmão, cumplicidade, fala também de companheirismo, harmonia, entendimento, de participação. Você está comigo, querido? Intimidade, de fato, é a qualidade daquilo que é íntimo, secreto, daquilo que é muito próximo. Muito próximo. Amém? Tudo bem? Amém. E é claro que a intimidade levada ao seu ápice no relacionamento interpessoal, homem e mulher, ela vai se encontrar naquele momento da relação sexual. Amém? E a gente, como eu disse, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas eu queria deixar para você somente alguma coisa assim muito pontual, que eu acredito que vai te ajudar quando você pensar em intimidade sexual. Tudo bem? Coisas simples, mas vão te ajudar demais. Quando a gente pensa em intimidade sexual, queridos, eu queria deixar algumas dicas bem rápidas, de alguns objetos que vão te ajudar na intimidade sexual. Alguns objetos que vão fazer a sua vida sexual. Você está pronto para ouvir? Está pronto? Sim ou não? Sim. O primeiro deles, escova de dente. Escova de dente. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque eu não quero, meu irmão, que a minha esposa fique querendo usar máscara depois que a pandemia acabar. Eu não quero, meu irmão, imagina, a pandemia acaba, a sua esposa lá, meu bem, não precisa mais. Não, amorzinho, mas só por segurança eu ainda quero. Eu gostaria de permanecer. Hã? Queridos, você não sabe, você talvez não conheça o poder de ativar a vida íntima do casal que uma escova de dente tem. Faça bom uso dela, você vai ver como as coisas vão melhorar. O segundo objeto, poderosíssimo, poderoso, meu irmão, se chama cortador de unha. Imagina só, você lá, com a sua esposa naquele momento íntimo, né, abraçando, acariciando, e de repente ela, ai, o que foi? Meu benzinho, só um pequeno corte aqui, porque a unha do camarada, né? Amém? Amém? Mais um, posso mais um?
Rapaz, é uma dica, olha, é uma dica poderosa essa. Desodorante. Não, rapaz, mas você não sabe, o meu cheiro natural é... Meu amigo. O meu, não, rapaz, porque você não sabe, eu sou naturalmente cheiroso. Rapaz, como é? Ó, o irmão falou, depois que cair a lágrima, puxar uma laje. Se você vê de repente sua esposa lacrimejando, né, pode ser que algo está subindo aos olhos dela, né? E não é emoção, pode ser que não seja por emoção. Então, querido, desodorante. Tem outros também, mas vai ficar para um outro momento. Tudo bem? Amém? Rapaz, vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Então, queridos, eu queria falar um pouco a respeito de intimidade, né, que trata da vida sexual, mas não é só da vida sexual. E eu queria destacar exatamente esse outro lado da intimidade de um casal, porque geralmente os olhos do homem, eles se voltam para o lado sexual. Eu não sei como é que é para você, meu irmão, mas intimidade para mim tem muita relação com a vida sexual. Muita. Agora, as mulheres, de forma geral, elas têm outras necessidades também. E essa balança, né, de, por exemplo, atenção, cumplicidade, companheirismo e sexo, essa balança para o homem ela tem um peso, para a mulher ela tem outro. Não é assim que funciona? Sim ou não? E é importante para a gente, queridos, entender um pouco mais sobre algumas necessidades que a mulher tem, porque o meu foco tem que ser alcançá-la, tem que ser agradá-la. Se eu quero desenvolver bem o meu relacionamento, a minha intimidade como homem, com a minha esposa, eu preciso entender algumas necessidades que ela tem para poder socorrê-la, satisfazê-la, deixá-la, tratá-la como você viu ontem, tratá-la como rainha, para que o reino seja, as portas do reino sejam abertas. Amém? Então, queridos, olha que coisa interessante. Intimidade não existe uma receita para a intimidade que seja igual para todo mundo. Não existe. Por quê? Porque cada casal tem a sua maneira de desenvolver intimidade. Cada casal tem a sua forma de desenvolver confidencialidade, cumplicidade, companheirismo. Cada relacionamento se desenvolve de uma forma diferente. Não existe um padrão para dizer para que a gente possa dizer assim, olha, o referencial de intimidade é esse aqui, você tem que funcionar exatamente assim, você tem que se comportar assim. Você está comigo, querido? Cada casal ele vai encontrar uma fórmula, vai encontrar um sabor, um jeito diferente de se afinar, de encontrar harmonia. Agora, cumplicidade, harmonia, aquilo que é secreto, aquilo que é sigiloso, aquilo que é reservado, tem que existir. De uma forma ou de outra, do seu jeito, do jeito que combina com a sua esposa. Existem coisas na sua vida, meu irmão, que dizem respeito somente a você e a ela. Existem áreas da sua vida, querido, que são as áreas íntimas, que não dizem respeito a outras pessoas. E nesse ambiente, nesse lugar, você vai desenvolver um tipo de intimidade, de relacionamento com a tua esposa, que necessariamente não é aquilo que você viu na vida do seu pai, da sua mãe, na sua casa, não é aquilo que você vê na vida dos seus sogros,
ou na vida de outra pessoa, na vida de qualquer pessoa, por melhor que seja esse referencial. Porque cada casal encontra uma forma de se comunicar nesse ambiente íntimo, secreto, privado, reservado. Não é assim? Amém? Eu, por exemplo, com Clícia, a gente tem uma forma de se comunicar, um jeito de se relacionar. Ela sabe quando eu preciso ir embora, quando eu quero ficar mais. Ela sabe quando eu estou bem disposto para alguma coisa, quando eu não estou bem disposto, quando algo me agrada, quando algo me desagrada. Existem sinais que eu revelo a ela e ela revela a mim. Amém, queridos? Existe uma forma de comunicação entre o marido e a mulher que ela precisa ser desenvolvida, será aperfeiçoada ao longo dos anos. E é um jeito de um se comunicar com o outro, ainda que sem palavras. Amém? Certa vez eu passei por uma experiência bem interessante. Num momento bem delicado, em 2013, no momento em que o pastor Bud faleceu, no dia em que ele partiu para o Senhor, em 7 de novembro de 2013, a gente estava no ministério, pela manhã, nós tínhamos, antes da pandemia, todos os dias, uma oração, um tempo de oração com o pessoal, e logo cedo, Guto ligou e comunicou que o pastor tinha partido. E aí ele pediu para falar com o pessoal. E eu chamei alguns irmãos que estavam lá, Canrobé, Maneco, chamei eles. Tinham alguns que já sabiam, falei com eles do ocorrido. E a gente convocou o pessoal estava orando, um pouco disperso, a gente convocou o pessoal para poder comunicar. Enquanto o pessoal chegava, Clícia falou com um outro irmão que também sabia da notícia. Esse irmão falou com ela o que tinha acontecido. Ela olhou para mim, eu vi eles se falando, ela olhou para mim e eu confirmei. Eu entendi que ele tinha dito, ela olhou para mim e eu confirmei. E ela baixou, a cabeça, fechou os olhos. E uma outra irmã que trabalha conosco viu essa cena, só que não viu esse irmão que tinha falado com Clícia. Ela viu a cena e depois falou com Clícia, comentando com ela. Disse: Clícia, eu fiquei impressionada com a forma como você conversa com o Renato. Eu vi naquele momento, quando ele chamou o pessoal, todo mundo ali para poder conversar, eu vi que antes ele tinha olhado para você, você olhou para ele, e naquele olhar ele comunicou para você que o pastor Bud tinha partido. Eu fiquei pensando, meu Deus, que olhar foi esse? Eu devo ter feito assim, alguma coisa, porque, queridos, eu me comunico muito bem com a minha esposa na nossa intimidade, mas eu não consigo falar coisas tão elaboradas assim, Mas sabe, queridos, o interessante dessa percepção que a outra irmã teve é que isso de fato não aconteceu, mas ela viu que existe cumplicidade. Você está comigo? Amém. Existe cumplicidade, existe uma intimidade, uma comunicação silenciosa que funciona, não num nível tão elaborado como aquele que ela imaginou, Eu não consigo passar uma mensagem para a Clícia dessa forma, mas existe sim uma maneira da gente se comunicar. E olha que coisa interessante, ela está conosco cotidianamente e percebia isso. E diz: puxa, eu vi, Clícia, quando o Renato falou para você, olhando para você, e disse: olha, o pastor Bud partiu para o Senhor. Disse: meu Deus, cara, não foi desse jeito, mas a parte da cumplicidade, da comunicação, ela percebeu. Amém, queridos? Amém?
Então, meu irmão, entenda uma coisa, esse lugar de intimidade, esse lugar, esse território da sua intimidade, da sua esposa, tem que ser um lugar bem cultivado, bem trabalhado, tem que ser um lugar do seu domínio. Amém? Amém? Porque quem é que domina a sua intimidade? Quem é que conhece a sua intimidade? Quem? A sua esposa. Tem que ser a sua esposa. E quem é que conhece a intimidade dela? Deixa eu te perguntar uma coisa, não precisa responder não, tá? Quem é a pessoa que mais conhece a sua esposa? Quem é a pessoa que melhor conhece a sua esposa? Quem é a pessoa que sabe decifrar os segredos da sua esposa? Meu irmão, tem que ser você. Não precisa responder não, mas tem que ser você. Não é a amiga dela. Não é a melhor amiga dela. Tem que ser você. Amém? E quem sabe, quem conhece mais de você, quem conhece melhor você, quem conhece os teus segredos? Querido, a tua esposa, ela tem que ter as melhores amigas dela. Você tem que ter os seus melhores amigos. E num ambiente em que você conversa com amigos, e ela vai conversar com as amigas, está tudo tranquilo, está tudo bem. Agora, nesse lugar de intimidade, meu irmão, existem coisas que são reservadas para lá, que não podem ser acessadas por outras pessoas. Amém? Que não pode, um lugar em que você fala algumas coisas de uma maneira, ou você fala algumas coisas que você não fala com outras pessoas. Você faz algumas coisas que você não faz com outras pessoas, e de um jeito, e você faz algumas coisas de um certo jeito, que você não faz também com outras pessoas. Porque é um lugar reservado, secreto, privado, seu e da sua mulher. Amém? E querido, quando nós não entendemos esses limites, quando a gente tem dificuldade de entender esses limites e proteger esse lugar, duas coisas podem acontecer. Eu desenvolver intimidade com quem não deveria e deixar de desenvolver intimidade com quem eu deveria. É muito perigoso, meu irmão, você ter intimidade demais com quem não deveria. E é muito perigoso também você não ter intimidade com quem você deve ter intimidade. Você está comigo, querido? Sabe, certa vez, eu não sei se você já teve a experiência de conviver com pessoas que parece que não conhecem os seus limites. Você olha, você conhece alguém e fica pensando assim, rapaz, esse camarada é folgado. Esse camarada é folgado, ele não está entendendo os limites dele não. Você já teve que lidar com alguém assim? Rapaz, eu vou ter que botar esse camarada no lugar dele, porque ele está avançando alguns limites, avançando algumas fronteiras de segurança. Você está comigo, querido? Nós, como homens, eu tenho que cuidar disso em relação à minha vida e também em relação à vida da minha esposa. Eu tenho que cuidar, meu irmão. Da mesma forma, ela cuida disso em relação à vida dela e cuida também em relação à minha vida. Apontando algumas coisas, olha, fique atento com isso, tome cuidado com aquilo. Eu estou observando isso. Sinalizações que vão me ajudar. Da mesma forma, eu faço com ela. E a gente junto vai trabalhando para proteger esse ambiente. Guardar esse ambiente, meu irmão, que é o ambiente de maior exposição que você tem. A sua intimidade, sua e da sua esposa.
aquilo que acontece no seu lugar secreto. E eu não estou falando só de sexo. Sexo também, mas não só. Você está comigo? Amém. Sabe, querido, certa vez, a gente morava num apartamento e num lugar que era muito quente. Logo no início do nosso casamento, num lugar muito quente, muito quente. E às vezes, Clícia deixava a porta da sala aberta para poder ventilar um pouco. E no andar que nós morávamos, tinha um jovem, irmão também, cristão. Ele morava só lá, menino jovem, menino de Deus. Só que, de vez em quando Clícia deixava a porta aberta, ele emburacava para dentro. Ele entrava no apartamento, sentava no sofá e ligava a TV. Ele entrava, meu irmão, ele entrava, sentava no sofá e ligava a TV. E pior, sem que eu estivesse em casa. E quando eu estava em casa, ele também não ficava intimidado, não. Ele entrava, sentava no sofá, né, ligava a TV, se a gente estivesse comendo, ele... E aí, tá tudo bem, já ia abrindo a tampa das panelas para ver. Querido. Por quê? Porque tem gente, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente, querido, que não entende limites. Tem gente que não entende limite. E, meu irmão, tem gente que vai tentar acessar a sua intimidade. Vai tentar. Agora, o que você vai fazer? Você vai ter que proteger. Você vai ter que guardar esse lugar, meu irmão. A sua intimidade tem que estar com a porta sempre fechada. Amém. E com a pessoa fora. Amém. Não é dentro, não. É do lado de fora. Você está comigo? Amém. Tem que estar do lado de fora. Porque uma pessoa que não deve, acessando uma pessoa que não diz respeito à sua vida íntima, acessando esse lugar, pode causar danos irreparáveis. E é responsabilidade minha e sua proteger, é responsabilidade minha e sua guardar, meu querido. Deixa eu lhe dizer outra coisa, uma outra forma de você deixar vulnerável esse lugar. Sabe, queridos, tome cuidado com as pessoas com quem você conversa a respeito da sua vida íntima. Amém. A respeito da sua vida de forma geral, principalmente a respeito da sua vida íntima. Tome cuidado, meu irmão, com o que você coloca nas redes sociais. Amém. Com o que você posta. Você pode pensar assim, mas então eu não posso mais falar dos meus problemas com ninguém? Pode. Não só pode, como deve. Mas fale com quem de fato vai te ajudar. Amém. Fale com quem de fato vai ajudar. Ou você quer ouvir alguém que somente reforce aquilo que porventura pode estar errado na sua vida. Alguém que diga assim, rapaz, eu não acredito não, bicho, como é que tu aguenta essa mulher? Meu amigo, se fosse eu já tinha caído fora há muito tempo. Tome cuidado, querido. Porque quando você fala, você abre uma porta. Você abre uma porta. Uma porta de influência que pode causar sérios danos. Então, querido, não busque alguém que quando você precisar, não busque alguém só para concordar com você. Busque alguém que realmente possa lhe ajudar. Você está comigo? Amém? Eu tenho um amigo que ele diz assim, rapaz, eu com a minha esposa, eu tenho um trato, se a gente está enfrentando algum problema e não sabe, eu não consigo me entender com ela, então eu não fico me desgastando, não. Eu combino com ela, a gente elege alguém que possa julgar por nós. Pronto. Não, a gente não está se entendendo aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar alguém
quem a gente procura? Vamos procurar alguém, a gente expõe o que está acontecendo e deixa que julgue. Olha que coisa boa. Você está comigo, querido? Então, segue as orientações. Amém? Então, meu irmão, proteja esse lugar da sua intimidade. Não deixa ele com a porta aberta, não deixa ele vulnerável, não deixa os muros desguarnecidos. Não. Cuide do seu lugar, da tua intimidade, para que você não tenha ninguém que não deve tentar acessar esse lugar. Um outro problema, queridos, um outro problema que nós podemos ter com respeito à intimidade é não desenvolver intimidade com quem a gente deveria. Sabe, queridos, não desenvolver intimidade com a sua esposa também é um problema. Também é um problema, querido. Como é que você não desenvolve intimidade com ela? Meu irmão, existem pessoas que elas são muito boas em cortar conversa. Sabe, quando alguém quer procurar você para falar alguma coisa e você sair pela tangente. Você não, querido, com algumas pessoas pode ser que você precise fazer isso, com a tua esposa não. Se a sua esposa não tiver conforto para falar o que ela quer com você, com quem ela vai falar? Amém. Com quem ela vai conversar? Ela tem que ter conforto, meu irmão, para falar com você o que ela quiser. Aleluia. Ela tem que ter as portas abertas para acessar você. Porque tem gente que consegue deixar até a esposa tímida para falar com ele. Não, mas mas isso não é hora de conversar sobre essas coisas, né? Não, mas vamos, meu irmão, no nosso relacionamento, a nossa esposa, ela tem que ficar livre, à vontade para falar o que ela quer. Amém. Você está comigo, querido? Ela não pode se sentir intimidada para não falar algumas coisas que ela julga ser importante. Darren falou ontem, né, sobre a gente ter aquela habilidade, a gente tinha, né, aquela habilidade de conquista poderosa na época em que éramos solteiros, estávamos interessados, e os nossos ouvidos, meu irmão, os nossos ouvidos eram prontos demais para ouvir. E por que se fecharam? Por que se fecharam? Você está comigo? É um grande problema, meu irmão, é um grande problema você ou qualquer homem não oferecer para sua esposa esse lugar para que ela fale aquilo que ela quer. Ela tem que falar. E se eu entendo que eu tenho que manter fora quem não é parte da minha intimidade, e eu tenho que deixar um ambiente favorável para que a minha esposa fique íntima de mim, queridos, eu vou estar pronto para experimentar o melhor que o relacionamento a dois pode proporcionar. Amém. Meu irmão, porque eu não quero viver uma vida de casado pela metade. Eu não quero viver uma vida de casado sem desfrutar de tudo que eu posso, de tudo que a minha esposa pode oferecer para mim, e de tudo que eu posso oferecer para ela. Não, eu quero ser pleno, meu irmão, quero desfrutar de tudo, porque a Bíblia diz que a mulher é uma bênção. Quem acha uma esposa encontra favor do Senhor. A Bíblia diz que Deus fez Eva para ser uma ajudadora de Adão. Sabe, queridos, eu fico perguntando, quantos de nós, muitas vezes, não oramos a Deus por ajuda? E se a gente fosse mais sensível, a gente ouviria Deus dizendo, olhe para o lado, eu não fiz uma ajudadora? Em alguns momentos, com um pouco mais de atenção, a gente ouviria Deus dizendo, olha para o lado. Amém? Você está comigo, querido? Amém. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, como é que nós vamos construir intimidade?
melhorar intimidade com a esposa? Eu vou falar para você aqui sobre 4 pontos ou 4 itens que fazem parte dessa equação chamada intimidade. 4 itens que misturados é igual, produz intimidade. Amém? O primeiro deles é tempo de convívio. Tempo de convívio tem que gerar intimidade. Tempo de convívio, meu irmão, tem que produzir um aumento da intimidade que você tem com a sua esposa. Se você tem anos de casamento e você percebe que, como eu falei, né, você não é o proprietário dos segredos da sua esposa, isso é um sintoma de problema, é um sinal de problema. Amém? Você está comigo? O tempo, com o decorrer do tempo, eu tenho que ter mais intimidade com a minha esposa. E quando a gente fala sobre tempo de convívio, a gente está falando de forma geral, porque eu conheço uma pessoa também quando eu vejo como ela se comporta no meio de outras. Se você é um recém-casado, está tudo bem. Então, meu irmão, você tem uma estrada aí para poder trilhar. Um segundo elemento dessa equação se chama momentos divididos, momentos compartilhados, momentos a 2, momentos em que você tem somente com a tua esposa. Agora, isso aqui, meu irmão, é interessante, porque eu já vi homens que têm dificuldade de ficar sozinho com a mulher. Tem que ter mais alguém, senão não é suficiente. É verdade. Não, se não tiver, não, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Certa vez, Clícia, aconselhando uma irmã, a irmã disse assim: Clícia, eu queria sua ajuda. Por quê? O que foi? Não, porque eu estava querendo sair com meu marido, para a gente ter um tempo para descansar. A gente tem trabalhado muito. Eu falei com ele: fulano, vamos passar uma semana em tal lugar na praia, vamos descansar. E ele me respondeu: sim, tá bom. Então o que você acha? Vamos chamar fulano, fulano, fulano e Beltrano? Com as esposas? Não, vamos só a gente. Vamos ter um tempo só nosso. Vamos ter um tempo reservado. Não, mas então vamos fazer o seguinte: vamos chamar os nossos filhos, tudo casado já. Os filhos tudo casado. Não, vamos chamar pelo menos os nossos filhos, os meninos, eles vão com a gente. Não, eu quero ir só com você. E ele disse assim: mas só eu e você uma semana. Espera aí, a resposta não terminou aqui não. Ele disse assim: só eu e você uma semana. O que é que nós vamos fazer só nós dois? Ei! Brincar de Tarzan e Jane, brincar de Adão e Eva, esconde-esconde. Rapaz, isso é fato verídico. Momentos divididos. Você tem que ter momentos reservados com a tua esposa, meu irmão. Você pensa assim: não, eu trabalho com ela. Não tem nada a ver com trabalho, não. É um momento dedicado para ela. Não, mas o que eu vou fazer? Meu amigo, rapaz, o que eu vou fazer? Eu fico pensando, rapaz, eu fico impressionado até hoje quando eu lembro dessa história. O camarada fica pensando: puxa, o que eu vou fazer? É sério, meu irmão. Você está comigo? Mas olha, é um fato, é verdade. Tem gente que tem dificuldade de ficar só com a esposa, de dividir um momento com a esposa, né? Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente pensa em momento a 2, eu acredito que você deve ser parecido comigo. A gente fica tentado a pensar
Principalmente, você sabe no quê, né? Você sabe no quê? Né? Agora, tem outras coisas também que a gente precisa fazer. A gente tem que conversar, a gente tem que passear, a gente tem que saber degustar um almoço, uma janta. A gente tem que fazer outras coisas também. Tudo isso está dentro do pacote. Momentos a dois. Você está comigo, querido? Amém? Outra coisa, maior abertura ou liberdade, né? Como falamos aqui, você tem que ter abertura e liberdade com a sua esposa para poder falar sobre qualquer assunto. Quando existe essa liberdade para conversarem sobre qualquer coisa, a intimidade vai aumentando também. Amém? Vai aumentando. E um quarto ponto, maior conhecimento. Então falamos aqui sobre tempo de convívio, momentos divididos, abertura, liberdade e conhecimento. Você tem que conhecer a sua esposa, meu irmão. Você tem que saber do que ela gosta. Você tem que entender como ela funciona, se ela é diurna ou noturna, em que momentos ela está mais aberta, mais disposta para a relação sexual. Você tem que entender, meu irmão, de que forma ela funciona mesmo, o que agrada a ela, o que não agrada a ela, e como é que isso é alcançado na comunicação e na observação, conversando com ela, sem reservas, como falamos, sem timidez, com liberdade, com abertura. É assim que você vai entender, é assim que você vai conhecer sua esposa, e observando ela, observando como ela se comporta, observando o que deixa ela mais feliz, tendo atenção, estudando a sua esposa, meu irmão. Estuda a sua esposa. Amém, querido? E dessa forma, meu irmão, você vai aumentar, intensificar e fortalecer esse lugar chamado intimidade. Você pode repetir comigo? Diga, intimidade. Intimidade. Você tem que ter com a tua esposa, meu irmão. Você sendo íntimo dela, ela sendo íntima sua. Você sendo a pessoa, diga comigo, eu, sendo a pessoa que conhece os segredos. Você, meu irmão, é aquela pessoa que tem acesso à combinação. Sabe aquele cadeado que tem vários números ali e você tem que achar a combinação certa para poder abrir? É você. É você, meu irmão. Você tem a senha da sua esposa. Amém. Você que tem que ter. Você está comigo, meu irmão? Por quê? Tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Amém? Amém. Tem que ser você, meu irmão. Não é outra pessoa não, é você. Diga, sou eu. É você, meu irmão. É você, querido. E fortalecendo esse lugar de intimidade, querido, você vai desfrutar. Você vai usufruir. Você vai ser beneficiado com tudo que o casamento, essa intimidade do casamento vai lhe proporcionar. Vai oferecer para você todos os benefícios, todo o favor, tudo de bom, meu irmão, que você pode usufruir no casamento, está disponível nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade, nesse lugar reservado, nesse lugar de segredo. Está ali, meu irmão, está ali a bênção que te espera para a tua vida conjugal, para a tua vida familiar. Amém? Você está comigo, querido? Como falamos, esse processo ele tem que ser contínuo. Você não alcança um nível e fica ali estacionado, não. Você continuamente vai buscando ser mais íntimo da tua esposa, mais cúmplice, conhecer cada vez mais. Por isso,
é que você ouve algumas pessoas dizendo assim: rapaz, o meu casamento é muito melhor hoje do que era lá atrás. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser assim. Meu casamento é melhor hoje. A minha vida conjugal é melhor hoje. A vida sexual é melhor hoje do que era lá no início, do que era lá atrás. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Não precisa responder, não levanta a mão, não faça expressão nenhuma. Tudo bem? Eu posso? Eu posso? Vai apertar um pouquinho aí. Posso? Você está preparado? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu nem sei se eu... Vamos lá. Rapaz, deixa eu te perguntar só uma coisa, meu irmão. Você imagina quando você olha para a história do seu casamento, para tudo que você viveu até aqui, amém? Amém? Eu vou te perguntar uma coisa. Se você acha que se a sua esposa ela tivesse o poder de voltar no tempo, ela continuaria escolhendo você? Calma. Ok? Você acha que ela escolheria você de novo, sabendo de tudo o que aconteceria? É isso. Não precisa fazer nenhuma expressão, não precisa falar nada. É só reflexão. Amém? O que você acha, meu irmão? Pensa sobre isso. Sabendo de tudo o que vocês viveram até aqui. Não. Por que pensar sobre isso? Não é para ficar condenado, não. Ok? Não é para deixar você triste. Não é para deixar você com remorso. Não é, meu irmão. Mas é importante a gente se autoavaliar. É importante, queridos, a gente passar uma avaliação mesmo sobre nós, sobre a minha vida, sobre como eu tenho me conduzido, como eu tenho me comportado. E eu quero que a minha esposa permaneça com aquela convicção de que se ela pudesse escolher de novo, ela me escolheria. Eu quero, meu irmão, que ela carregue isso com ela. Eu quero que ela tenha certeza de que eu fui e continuo sendo a melhor escolha que ela fez. Eu quero, meu irmão. Eu quero que ela olhe para mim e saiba que porque ela me escolheu, ela se tornou uma pessoa melhor. Quando eu a conheci para hoje, ela está melhor. E eu quero que ela saiba qual é a parcela de contribuição que é minha. Eu não quero que ela olhe para trás e fique pensando assim: rapaz, se eu tivesse feito outra escolha, se eu tivesse tomado outro caminho. Eu não quero isso não. Eu não quero isso não, meu irmão. Eu sei que você também não quer. Ou tem alguém que quer isso aqui? Hein? Você não quer, meu irmão. Você não quer. Então, faça do seu casamento o seu jardim. Faça do seu casamento o seu paraíso. Faça do seu casamento, meu irmão, esse ambiente harmonioso, íntimo, secreto, em que a sua esposa se expressa com liberdade. Ela funciona do jeito com você de uma forma como ela não funciona com ninguém. Ela é realizada com você, meu irmão, de uma forma como ela nunca poderia ser realizada com outra pessoa. Porque o lugar da intimidade dela pertence a você.
Você está comigo, querido? Você está comigo? Em Provérbios capítulo 5, versículo 18, Provérbios 5, 18, diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Eu quero ler para você, querido, essa passagem numa outra versão. Na Bíblia, a mensagem, esse texto está escrito da seguinte forma: nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Aleluia. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Você pode pensar assim: rapaz, mas dá muito trabalho. Não dá não. Não dá não. Porque quanto mais você conhece a sua esposa, mais cúmplice você é dela, mais fácil fica. Mais fácil, meu irmão. Vai ficando automático. Você sabe do que ela gosta, você sabe como ela funciona. E você vai usufruir de um benefício que você talvez não tenha usufruído até hoje. De tudo aquilo que a intimidade vai proporcionar para você. Amém? Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: o seu casamento é forte. Seu casamento é forte, meu irmão. O casamento carrega em si uma força impressionante, capaz de resistir a abalos grandiosos, gigantescos. Então, querido, se você chegou até aqui, olhe para frente com as melhores perspectivas. Se você chegou até aqui, meu irmão, olhe para frente enxergando os melhores cenários, enxergando aquilo que de melhor vai acontecer. Porque, meu irmão, se você chegou até aqui e está aqui se sujeitando a essa palavra, se sujeitando às coisas que você ouviu, então não tem como olhar para frente pensando que o passado vai se repetir. Não, meu irmão, vai ser melhor. Vai ser melhor, querido. O teu casamento é forte porque Deus criou assim. Sabe, queridos, quando a gente olha lá para o início, para a história de Adão e Eva, Deus criou Adão, criou Eva, e você conhece todo aquele enredo da queda dos dois, amém? E você se lembra do que aconteceu? Eles receberam uma sentença da parte de Deus, e logo depois, o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? Tirou eles do jardim, colocou um anjo na porta para que ninguém entrasse. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O casamento é algo tão poderoso, o casamento é algo tão forte, que resistiu até mesmo à queda. Resistiu à queda. Porque Deus poderia ter dito: cara, esse negócio não funcionou com vocês não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra mulher para Eva, um outro homem para Adão, e cada um vai seguir seu caminho. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, meu irmão. Deixa eu te dizer, querido, nunca olhe para aquela história de Adão e Eva e pense que foi por causa do casamento que a queda ocorreu. Não foi. Não foi. Porque se fosse, Deus não teria preservado o casamento. Deus não teria preservado o casamento. Mas Deus preservou. Por quê? Porque Deus sabia que Adão continuava precisando de Eva e Eva continuava precisando de Adão. Deus sabia que um precisava do outro. Tanto é que o plano de redenção veio a partir do relacionamento dos dois. Queridos, Adão e Eva saíram do jardim e não levaram nada, somente um ao outro. Um ao outro. Um ao outro, meu irmão. Se tem alguma coisa que você tem nessa vida, é a tua esposa.
Se tem alguma coisa, meu irmão, que você vai carregar para onde quer que você seja, é a tua mulher. Se tem alguma coisa, meu irmão, que você não vai soltar, é a tua esposa. É a tua esposa, meu irmão. Porque o casamento, ele é forte, ele é capaz de resistir a abalos muito fortes, a abalos tremendos. Ele é capaz de passar por tormentas, tempestades violentas. Ele pode em algum momento sofrer alguns abalos, mas ele não tem que ser rompido. Ele não vai acabar. Teu casamento não vai acabar, meu irmão. Teu casamento não vai acabar. Ao contrário, ele vai ficar cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais com mais cumplicidade, com mais intimidade, com vínculos ainda mais poderosos. E se você chegou até aqui, você pode olhar para frente, meu irmão, e somente contemplar as promessas de Deus que estão se abrindo diante dos seus olhos. Tantas coisas que você ouviu até aqui, a respeito da sua vida como homem, a respeito daquilo que você pode ser, de uma forma com que você pode se comportar. E entenda, não é algo que está longe, não. Você carrega, meu irmão, no seu coração todo esse potencial para ser exatamente como você ouviu aqui. Não é algo que está longe de você. E isso faz com que você olhe para frente com as melhores perspectivas, visualizando, projetando os melhores cenários. Porque hoje, meu irmão, agora, você não está mais sozinho, não. Você não está mais sozinho, não, querido. Você tem a palavra, você tem o Espírito te acompanhando, você tem Deus te favorecendo, querido, para que você viva essa vida plena, em todos os aspectos. Você como homem, você como marido, como pai, tudo exatamente em conformidade com o que Deus espera que você experimente. Você está comigo, meu irmão? Confie nas promessas de Deus. Confie, querido, que vai dar certo. Confie que vai funcionar. Se agarra, meu irmão, nessa luz que tem chegado ao seu coração, porque tem muito mais, tem coisas ainda melhores para frente, coisas que te esperam, coisas que vão acontecer. Se você chegou até aqui, meu irmão, não olhe para trás, não desista, não recue. Confie, meu irmão, naquilo que diz respeito às promessas de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você se lembra daquela história dos espias em Números capítulo 13? Quando Moisés enviou os 12 para espiar a terra de Canaã? Você se lembra daquela história? Sim ou não? Um pouco mais adiante, no capítulo 14, em Números capítulo 14, você se lembra que os 12 voltaram com aquele relatório, um relatório horrível. Os homens que habitam naquela terra são gigantes e numerosos, as cidades são fortalecidas, a terra de fato ela produz leite e mel, a terra ela é boa, mas os homens e as cidades são um problema. Nós somos, diante de nós e diante deles, como gafanhotos. Você se lembra do relatório? Eles estavam ali diante da promessa de Deus para eles, diante de coisas maravilhosas que Deus tinha. E no capítulo 14 a Bíblia diz que com aquele relatório negativo, todo mundo chorou, gritou em alta voz, o povo chorou naquela noite. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e contra toda a congregação, dizendo: tomara antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão
caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Queridos, aqueles homens estavam diante de um cenário maravilhoso, apontado por Deus. Eles viram algumas dificuldades, viram os gigantes, viram as cidades e tiveram medo. E com aquele cuidado de proteger as mulheres e as crianças, não, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa família. Ir adiante é um suicídio, nós vamos morrer, nossas mulheres e os nossos filhos vão ser tomados como prisioneiros. Não, peraí, vamos em outra direção, vamos garantir a segurança deles. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, sabe qual é a garantia de segurança para a sua família? Você sabe o que garante segurança, provisão, bem-estar, futuro para a tua família? É aquilo, meu irmão, que Deus aponta para você como caminho. Querido, não tente garantias que não sejam aquelas que o próprio Deus pode dar. Porque a melhor coisa que você pode fazer por você e pela sua casa é agarrar essa proposta que Deus tem. Olhar para frente, meu irmão, com toda a confiança em Deus e saber que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você, meu irmão. E de que você pode avançar. E que os perigos que porventura se levantem são muito pequenos. Não são nada diante daquilo que Deus pode fazer. Porque se Deus está apontando um caminho, eu vou adiante. Eu vou avançar. Eu não vou ter um cuidado, ou parecer ter um cuidado com a minha família, com a minha casa, que me distancie daquilo que Deus tem para mim. Deixa eu te dizer, meu irmão, por mais bem intencionado que você seja, Deus tem ainda o melhor caminho para você. Não é você construindo o seu caminho sozinho. Não é você construindo o seu caminho longe da palavra, longe das revelações, dos ensinamentos que Deus tem para você. Não, meu irmão, é você confiando em Deus e abraçando essa proposta que Ele tem para você, indo adiante na confiança de que os planos que Ele tem para a sua vida amparam você e a sua casa, contemplam a sua esposa, contemplam os seus filhos. Deus não está esquecido da sua família não, meu irmão. Se Ele está apontando um caminho, pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo, meu irmão. Esses homens, porque não confiaram naquilo que Deus apontava para eles, condicionaram os seus filhos a pastorearem, serem pastores no deserto por 40 anos. Sabe, queridos, quando eu escolho um caminho diferente, eu não estou afetando só a minha vida, eu estou afetando minha esposa, meus filhos. Mas quando você abraça a promessa de Deus, quando você abraça aquilo que Deus tem para você, meu irmão, você vai estar conduzindo para a terra prometida, para o lugar da promessa, você e a tua descendência, você e os seus. Você vai estar garantindo não só o teu futuro, querido, mas o futuro dos teus, o futuro da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos, meu irmão. Você vai estar levando eles para esse lugar que produz leite e mel, de ampla provisão, de ampla suficiência, de amparo, meu irmão, da graça e da assistência divina para tudo o que você precisar. É nesse lugar, meu irmão, nesse lugar em que você vai reunir aquilo que você ouviu aqui, as informações, a inspiração, as direções que chegaram, aquilo que está na palavra, você vai colocar diante dos seus olhos e vai seguir adiante, e vai inaugurar um tempo novo na sua vida, querido. Vai ser assim, meu irmão, vai ser assim, meu irmão, um novo homem nascendo aqui, um novo homem, meu irmão, a partir de hoje, meu irmão, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de disposição para acertar, para fazer o melhor, porque Deus tem essa receita que dá certo, que faz prosperar, que faz funcionar, e é exatamente isso que vai acontecer com a sua vida.
Você não vai ser daqueles que olham com insegurança para aquilo que Deus tem para você como proposta, não. Você vai ser como um Josué, como um Caleb, que se levantaram para dizer: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Diga aí para quem está do teu lado: ei, a terra que te espera é muito boa. O lugar que te espera é bom demais. O lugar que te espera é cheio de provisão. O lugar que te espera, meu irmão, é cheio da graça de Deus, do favor de Deus. É esse lugar que você vai pisar, abraçando a proposta de vida que Deus tem para você, meu irmão, entendendo que é lá que a sua esposa e os teus filhos estarão guardados. É lá, meu irmão, que o teu casamento vai estar guardado. Olha o que eles disseram: por que nos trouxe, ou por que nos traz o Senhor a essa terra? Ei, se Deus te trouxe até aqui, você acha que é para cair? Hã? Por que nos traz o Senhor? Nunca pergunte isso, meu irmão. Por que Deus nos trouxe até aqui? Porque Ele tem coisas melhores. Ele tem coisas melhores. Ele tem coisas melhores, meu irmão. Não duvide da proposta de vida que Deus tem para você, homem. Não duvida, não duvida. Seja tudo aquilo que Deus criou você para ser, para realizar. É nesse lugar, meu irmão, que a tua vida vai funcionar, que a tua vida vai dar certo. Isso significa que você vai ter um casamento perfeito? Não. Nenhum de nós tem um casamento perfeito, não, sem problemas. Mas quando você sabe para onde está indo e permanece firme, você entende, querido, que é Deus te conduzindo para lá, você tem uma certeza: você vai chegar no seu destino. Você vai alcançar o propósito. Você vai chegar no lugar que Deus tem para você, que Deus quer. Quando você se enche dessa convicção, querido, você se torna imparável. Você chegou até aqui e você se expôs durante esses dias, meu irmão, não para voltar ao tipo de vida que você tinha antes. Você não vai voltar para o Egito, querido. Não é para o Egito, é daqui para Canaã. Você tem um endereço. Você tem um endereço, meu irmão. Você tem um endereço. Você tem um endereço, meu irmão. Você tem um endereço. Tem um lugar para você chegar, querido. Não é de volta para o Egito, não. Não é o melhor lugar para você e para os seus. É Canaã. É Canaã. É nesse lugar, querido. Terra que manda leite e mel. É nesse lugar. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou ler rapidamente com você. Em Atos capítulo 28. Em Atos capítulo 28. A Bíblia fala da história de Paulo. Paulo estava em Jerusalém. De Jerusalém ele foi preso. Em Jerusalém foi preso. Ele apelou para César diante de acusações dos judeus. E ele estava sendo conduzido para Roma. Sabe por que ele estava indo para Roma? Porque numa visão Jesus apareceu para ele e disse: ei, Paulo, importa que assim como fizeste em Jerusalém, importa que o faças em Roma. Paulo sabia que tinha que ir para um lugar. Você está comigo? Paulo sabia do seu destino. Aleluia. Rapaz, um homem que sabe do seu destino, um homem que sabe para onde vai, você não vai voltar para o Egito. Você vai para Canaã. Paulo sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para Roma. Aí veja que coisa interessante aconteceu aqui.
Paulo passou por um naufrágio e sobreviveu. Eu acredito que você já deve ter passado por alguns naufrágios ao longo da sua vida. Você está aqui. Você está aqui, meu irmão. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eles sobreviveram e pararam numa ilha chamada Malta. Foram recebidos pelos nativos daquele lugar. Paulo, no versículo 3, diz que ele estava ajuntando e atirando à fogueira um feixe de gravetos. E uma víbora, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Amém? Paulo estava ali depois de um naufrágio. Ele foi para essa ilha chamada Malta, juntamente com aqueles que sobreviveram, com todos que estavam a bordo do navio. Eles estavam ali com frio, juntaram gravetos para jogar no fogo. Então uma serpente mordeu a mão de Paulo. Amém? Mordeu a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora presa na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é o quê? É um assassino. Salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. E depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam ser ele um Deus. Veja o que aconteceu com Paulo aqui. Paulo sabia para onde estava indo. Paulo tinha um foco. Paulo sabia qual era o seu endereço. Então, uma cobra venenosa, alguém pode pensar assim: não, mas não era venenosa. Era venenosa. Porque os bárbaros, os nativos, que conheciam os animais ali daquela região, daquela ilha, viram a cobra mordendo Paulo e esperavam ele inchar e cair morto. E ainda julgaram Paulo. Disseram assim: rapaz, não é possível, isso aqui não presta não. Esse cabra é um cabra ruim. Por quê? Só pode, porque sobreviveu a um naufrágio. Está aqui bem em terra firme, de repente uma cobra vem e morde. Meu Deus do céu, só coisa ruim acontecendo, só pode ser um assassino. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. As pessoas podem ter impressões ao teu respeito. As pessoas de repente podem ficar vendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu até aqui, e dizer assim: rapaz, isso aqui não presta não. Só acontece coisa ruim na vida dele. Mas aí, queridos, Paulo sabia para onde ele estava indo. Ele sabia para onde ele estava indo. E aí o que foi que Paulo fez? A cobra mordeu Paulo. E o que foi que ele fez? Versículo 5. Paulo fez o quê? Sacudiu. Paulo sacudiu o réptil e jogou ele no fogo. E os nativos, aqueles bárbaros, ficavam olhando para Paulo, esperando o pior acontecer. Mas a Bíblia diz que depois de muito esperar, eles viram que não lhe sucedeu mal nenhum e mudaram de opinião, mudaram de parecer. E aquele homem que até então para eles era um assassino: rapaz, isso aqui é um cabra azarado, é um cabra ruim, não presta não, tudo de ruim acontece com ele. Viram Paulo sacudir a serpente, se manter bem. Ficaram esperando muito tempo. Paulo não caiu morto, Paulo não morreu. A Bíblia diz que nenhum mal lhe sucedeu. Então aqueles bárbaros, olhando para Paulo, mudaram de opinião, mudaram o parecer e passaram a dizer: rapaz, só pode ser um Deus. Querido, não confie na opinião das pessoas.
Não confie na opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas pode mudar. Em algum momento é um assassino, em outro momento é um Deus. Nem assassino, nem um Deus, mas um filho de Deus. Exatamente como você é, um filho de Deus. Quem é você? Você é um filho de Deus, meu irmão. Você é um filho de Deus, que sabe para onde está indo, que sabe, meu irmão, o que te espera, que sabe aonde precisa chegar. E sabe, meu irmão, as pessoas podem até olhar para você e esperar alguma coisa, mas quando elas olharem para você e verem que você vai adiante, que você não vai parar, que apesar de algumas coisas que podem acontecer, você vai permanecer firme. Sabe o que vai acontecer com a opinião delas? Vai mudar. Sabe o que vai acontecer com a opinião delas? Vai mudar, porque elas vão olhar para você, meu irmão, e vão dizer assim: rapaz, mas não aconteceu mal nenhum. Aconteceu algo. Paulo foi picado, só que Paulo fez daquilo algo tão pequeno. Paulo fez daquilo como se fosse um nada, e Paulo continuou avançando. Paulo continua adiante. Paulo não é que fosse um problema pequeno. Paulo tornou aquele problema pequeno. E Paulo foi adiante, porque ele sabia para onde tinha que ir, ele sabia onde tinha que chegar. E quando você tem um alvo, um foco, querido, você faz das coisas grandes, grandes problemas parecerem pequenos, porque eles não vão ser capazes de te parar. Você faz das coisas grandes pequenas, exatamente como aconteceu com aqueles homens, Josué e Calebe. Fizeram de algo grande, pequeno. Por quê? Porque eles sabiam que, acompanhados do favor de Deus, da graça de Deus, eles iam chegar onde precisavam, eles iam alcançar a promessa, eles iam receber aquilo que Deus tinha para eles, exatamente como Paulo, meu irmão, exatamente como você. Você não vai ficar pelo caminho, você vai alcançar, querido, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero chamar o louvor aqui, o pessoal, para me ajudar. Fica de pé, meu irmão. Ei, você não vai ficar pelo caminho, querido. Você vai avançar, você e a sua casa, você e a sua esposa, você e os seus filhos, meu irmão, porque existe um endereço para você, existe um lugar para você chegar, existem coisas para você desfrutar, meu irmão. Você não vai ficar olhando para trás, olhando para o Egito, não. O teu endereço é Canaã. O teu endereço é Canaã, meu irmão. É para lá que você vai. É para lá que você vai. É para lá, meu irmão. E se alguém, porventura, tentar rotular você, dizer assim: rapaz, isso aqui não presta. Cara, ó, deixa eu te dizer deixa eu te dizer só mais uma coisa. Aleluia. Ei, não julgue estar ou não na vontade de Deus pelos acontecimentos. Tá tudo dando certo. Ah, rapaz, é porque Deus está nesse negócio. Tá tudo dando errado. Não, porque, rapaz, Deus não está envolvido aqui não. Julgue pela palavra. Julgue pela palavra. A palavra vai dizer para você se você está certo ou se você está errado. Julgue pela palavra. Pela palavra, meu irmão. Pela palavra. E você ficando firme, você vai tornar problemas grandes pequenos. Você vai fazer de problemas que poderiam ser grandes, você vai fazer o que com eles? Vai tornar o que? Aí o que vai acontecer com as pessoas que olharem para você? Elas vão fazer o quê?
Pode falar mais alto aí, irmão? Elas vão mudar de opinião. Elas vão mudar de opinião, meu irmão. Elas vão mudar de opinião. Mudaram o parecer. Vai dar certo. Vai funcionar. Agora, entenda. Se problemas ou quando situações se levantarem, você só vai olhar para o seu endereço. Você vai olhar para onde você vai chegar. Você vai olhar para o seu destino em Deus. Você vai dizer assim: rapaz, eu sei aonde eu estou firmado. Eu não vou me mover daqui. E aí, meu irmão, só fica firme, confiando na palavra, confiando em Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: rapaz, como é que pode? Não aconteceu mal nenhum. Não aconteceu mal nenhum. Porque o livramento vai ser tão grande. O poder de Deus agindo sobre você vai ser tão grande, meu irmão. A provisão de Deus sobre a tua vida vai ser tão grande, tão grande. As pessoas vão dizer: rapaz, não aconteceu mal nenhum. Aconteceu. Mas o que foi que você fez? Pela palavra, você deixou pequenininho. Pela palavra, você deixou, ó. Você fez nada. Mal nenhum. Você sacudiu, jogou no fogo. Rapaz, isso aqui não é nada não. Sai pra lá, rapaz. Eu vou avançar. Sai pra lá, rapaz, porque eu vou pra frente. Eu vou pra frente. Eu vou pra frente. Que nada, rapaz. Eu vou pra frente. Porque eu tenho um endereço. Eu sei para onde eu vou. Eu sei aonde eu vou chegar. Enquanto eu não chegar, eu vou continuar andando. Não tem nada que tem que se prender. Nada. Nada. Oh, aleluia. 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 Deixa, meu irmão. Deixa a opinião das pessoas mudar. Deixa mudar, deixa mudar. Rapaz, isso aqui não presta. Calma. Espera um pouco, continua esperando. Espera. Espera que você vai ver funcionar. Espera. Espera que você vai ver. Espera que você vai ver, meu irmão. A Bíblia diz que eles depois de muito esperar, vão ficar esperando. Fica aí esperando que você vai ver. Fica aí esperando que você vai ver. Porque eu não tenho a menor dúvida de que a palavra vai funcionar na minha vida. Eu não tenho dúvidas de que vai dar certo. Vai se cumprir o que está escrito sobre mim. O que está escrito sobre você, meu irmão. Vai se cumprir, meu irmão. Vai dar certo. Vai funcionar. Vai produzir os melhores frutos. Deixa esperando, deixa esperando. Porque vai dar certo. Porque eu e você e a nossa casa, nós vamos chegar no endereço.
vai beber demais, você vai experimentar mais.